Então, pontualmente 22 horas. O assunto de hoje, o poder de ser mãe, o poder da mãe. Essa semana eu vi um filme que me chamou muita atenção, com artistas internacionais de muito renome, sugiro que vejam. Alexandre o Grande, Luiz Susana Moraes e Nara Matos e João Guimarães. Alexandre o Grande, um belíssimo espetáculo. Está na Netflix para todo mundo ver. Muito bacana, muito bem elaborado, muito bonito. E mostra muito bem o complexo de Édipo entre mãe e filho, né? Então Alexandre tinha uma mãe obcecada por ele, viu, João Guimarães, Nair Sanches e Cida Santos. E essa mãe, de alguma forma, ela perturba a vida dele sobremaneira, a ponto, viu, Nara Matos e Cida Santos, a ponto de matar o marido, que era rei, para colocar o filho, que é o Alexandre, em destaque. Então ela planeja um futuro, né, majestoso, como o filho do sol que ela via no filho, por ser loiro, bonitão, galã, né? E é muito precoce, né? Morreu com 33 anos, veja quanta coisa ele fez. Desbravou meio mundo, chegou até a Índia, e lá foi vencido por elefantes, muitos arqueiros. E apesar de ter uma tropa faraônica, porque eram milhares de pessoas que seguiam a ele sucumbe e acaba morrendo. Então ele mostra bem no complexo de Édipo, né, as perturbações que acompanham o jovem desde criança, por conseguinte na adolescência e por aí afora, na fase adulta, em relação às dificuldades de relacionamento que existem na família, né? Eu mensalmente atendo pessoas com esses problemas e todos, pasmem, convergem para a primeira infância, onde estão inseridas, marcadas a ferro e fogo, de uma forma contundente na alma e no espírito da pessoa. Então o indivíduo chega ao consultório com 1000 queixas, né? E eu me permito reportar ao velho companheiro, colega, médico e psicoterapeuta Gai Arsa. O José Ângelo Gai Arsa nasceu em 1920 e por mais de 50 anos ele foi ouvinte de milhares e milhares de consulentes. E Gai Arsa escreveu mais de 30 livros. E entre outras coisas, ele durante 10 anos ele falou na televisão Bandeirantes sobre a família e pregava muito a ideia de que na concepção a mãe não precisava existir. Porque ele entendia que as mães eram muito fortalecedoras do machismo, o que ainda acontece hoje em dia. Eu leio muitas vezes de forma estarrecida as milhares e milhares de crianças que são abusadas sexualmente ainda hoje. Não são poucas. E muitas vezes pela indiferença. Então, o Gai Arsa, ele foi um grande defensor da psicoterapia, da psicanálise e da psicoterapia moderna avançada. Ele utilizava algumas técnicas que eu utilizo de forma empírica, porque eu comecei observando muitas coisas e vendo a velocidade que outras técnicas, além da psicanálise, poderiam colaborar e corroborar para o desenvolvimento dos meus clientes, buscando a excelência, buscando a felicidade de cada um que me procura. Então, as pessoas que habitam no consultório
No fundo, no fundo, no fundo, elas foram vítimas na infância de algo que marcou a vida delas. É comum, e a ciência explicou, a ciência já estudou e explica que já dentro do útero da mãe, o feto, aos 7 meses mais ou menos de idade, já tem as suas primeiras emanações sexuais. E isso é inconsciente. Depois, entre 3 e 5 anos, a criança também se manifesta sexualmente e a mãe escandalizada com o que está vendo, né? Porque de repente o pinto se torna um falo e a mãe se assusta com aquilo e reprime a criança. Então, muitas vezes o menino fica com vergonha, o que eu fiz de errado? E se castra, ele fica castrado psicologicamente falando, ele fica reprimido de tal forma que chegando na adolescência, na fase adulta, muitas vezes não sabe o que lhe convém. Daí nasce a bissexualidade e outras tantas manifestações sexuais. Não que isso seja de todo errado, mas algumas coisas não precisariam acontecer se fosse tratado desde pequenininho com mais naturalidade. Outra coisa também que prejudica as pessoas, e aí entra o poder da mãe, é que muitas vezes os pais, né, tanto o homem como a mulher, por vergonha, não querem demonstrar na frente de seus filhos a sua afetividade e a sua sexualidade. Quer dizer, então a criança entende que amor, né, que sexo é só da cintura para cima. Não existe sexo da cintura para baixo. Por isso que muitas vezes acontece de eu atender mulheres frígidas, homens com impotência sexual, com ejaculação precoce e outras tantas manifestações e neurose. Então, muitas vezes isso se manifesta de uma forma de insegurança tamanha na vida do indivíduo, que o indivíduo não consegue se manifestar por uma mulher porque ele tem uma mãe poderosa introjetada na sua psique, como sendo a mulher maravilhosa, e não havendo outra mulher que supere o amor que traduz o seu amor pela sua mãe, ele se sente indiferente em relação a casamento, a querer sair de casa. Então, no momento em que as mães manipulam seus filhos no afã de prendê-los para não sentir a síndrome do ninho vazio, a síndrome do ninho vazio é quando os filhos saem de casa. Então, muitas mães não querendo passar por isso, meu filho, coitadinho, né? Vão tratando o menino que entre 5 e 7 anos desejou aquela mãe para si, e havendo o corte da figura paterna que impede de possuir a mãe, faz com que o indivíduo, em torno de 7 anos, desloque a sua sexualidade, então, para a sua intelectual, para a sua vida intelectual. E com isso, tanto o menino como a menina, né, na sua inversão de valores, esquece momentaneamente da sua sexualidade e começa a devorar livros, a estudar, a ponto de eu ler essa semana que um menino de 9 anos, lá nos Estados Unidos, acaba de se formar numa universidade em eletricidade. E o sonho dele, pasme, é ser médico e transferir todo o seu conhecimento para curar as pessoas. Isso sim é maravilhoso, isso sim é lindo. Então, quando o ser humano consegue sublimar sua sexualidade em levar o seu espírito em busca de uma transcendência, aí sim ele entra através da amorosidade na quinta dimensão. Isso é fantástico. É por isso que nós temos agora crianças cristais e, ultimamente, as crianças arco-íris, né? Que são crianças dotadas de uma sabedoria, de uma transcendência maravilhosa e que buscam desenvolver a humanidade num todo em busca da sua excelência e transformar esse planeta Terra, que é um planeta de expiação, naquilo que nós esperamos encontrar um dia como paraíso. Eu acredito que se existe paraíso é aqui na Terra. O resto é um pouco de fantasia.
né? Eu acredito na vida espiritual, eu acredito na força do Espírito, mas eu acredito que nós possamos fazer desse planeta Terra algo de maravilhoso. Dependendo só da nossa sensibilidade, da nossa vontade e da nossa atitude em relação ao nosso comportamento para transformar, sublimar e dimensionar algo de novo nesse planeta. O ser humano é capaz de coisas infinitas e maravilhosas. Aí entra a força e o poder da mãe. Você, mãe, que me escuta nesse momento, tem um poder infinito de criar, cocriar e recriar, desde que você se recrie para não copiar aquilo que está inscrito no inconsciente coletivo como algo machista, em que o homem tem que ser forte e que tem que predominar. Muito bacana. Entretanto, para ele ser forte, tem que haver diálogo, tem que haver entendimento, tem que haver compreensão, amor e amizade, né? Muitos homens se sentem fracos, impotentes, ou porque idealizaram uma mãe tão forte em relação ao pai fraco, ou porque se sentiram reprimidos diante da pressão da mãe e não criaram a coragem de se libertar e avançar em relação à sua vida, ao mundo e às coisas. Então, permitir que o seu filho seja independente, seja livre e que ele possa se libertar das algemas, né? Buscando a sua libertação, buscando abrir suas asas e voar livre. Porque só a liberdade edifica e transforma o homem. Não é Paulo Roberto Taube que nos escuta, e Neuza Marlene da Silva, Karine Fernandes Engano, Leila Soares, o povo está chegando, Kátia Solange, Cristina Pellegrini, Eliane Cassola, Margarida Veiga, Maria Rosa, Cida Santos e Nara Matos. Então, tem mais gente aqui, ó. Maria Rosa, Eliane Cassola, Rodrigo Fiuza. Então, o poder da mulher, o poder da mãe é uma coisa tão forte e tão marcante que uma mãe pode sim transformar o seu filho ou filha numa pessoa de destaque, como pode acabar com esse filho, né? A ciência pesquisou que a inteligência dos filhos parte da mãe. Então veja até nisso a mãe importante na formação da psique dos filhos. Claro que se ambos forem inteligentes, vai somar 2 vezes a inteligência do filho. Viu, Neir Vargas? O poder da mãe é tão forte que a inteligência do filho parte da mãe, pelo DNA, né? Então, a criança já nasce com o DNA muito forte partindo da mãe. E eis que esse poder da mãe pode construir ou destruir um filho. A mãe pode criar, edificar, ou solapar e rejeitar e abandonar um filho. Diariamente a gente escuta nos meios de comunicação mulheres que abandonam seus filhos em porta de igreja, né? Em porta de particulares, em caixa de sapato, coisas absurdas. Então, não dá para a gente imaginar que todas as mulheres são santas, imaculadas e que amam seus filhos. Há aquelas mulheres que não amam seus filhos. Há aquelas mulheres também que, apesar de ter o poder, elas não querem ser mãe e abrem mão desse poder, entregam a criança, e essa criança muitas vezes vai ficar marcada como rejeitada, como abandonada, até que uma mãe de coração abençoe essa criança e adote essa criança, que muitas vezes acontece. Eu diria que muitas e muitas e muitas pessoas que eu já atendi, rejeitadas e abandonadas pela mãe, tiveram a grandeza, né, de buscar ajuda na psicoterapia, através da hipnose com que eu trabalho, e encontraram grandes benefícios, né? Eu mensalmente atendo casos de mulheres que foram rejeitadas pelas mães e que tiveram a felicidade de serem criadas por uma mãe de coração.
Muitas vezes, sem que elas percebam, elas têm ódio na alma, ódio no coração, pela rejeição e pelo abandono. Então, quando eu consigo transformar o ódio, a ira, a raiva em perdão e amor, isso eu faço com alguma habilidade, aí acontece a grande alquimia da alma e do espírito, e a pessoa consegue, perdoando a sua mãe de sangue, enlevar a si próprio, amar a si próprio, perdoar a si próprio, para depois então perdoar quem lhe abandonou. É verdade. É muito interessante esse meu trabalho, porque a gente consegue maravilhas. E eu lhes falo aqui sem a pretensão nenhuma de fazer propaganda, porque o que eu lhes relato é a veracidade do meu dia a dia. Muitas vezes a pessoa não foi abandonada, não foi rejeitada, mas ela presenciou ao longo da sua infância briga dos pais. Isso marca muito entre 3 e 7 anos, sabe? Entre 3 e 7 anos marca sobremaneira a criança se viu ou vivenciou briga do pai e da mãe. Se o pai era alcoólatra, se o pai era ausente, se o pai era agressivo, tudo isso marca a psique dos filhos. E às vezes o contrário. Às vezes é a mãe que não para em casa, às vezes é a mãe que gosta da boemia, que chega tarde em casa e que se furta das suas obrigações como mãe, como esposa e como mediadora do lar. Minha falecida mãe costumava dizer uma coisa que é uma grande verdade. Ela dizia, Reinaldo, ela dizia para mim quando eu era jovem, né? Uma mulher pode criar ou destruir um lar. Eu naquela época não entendia, hoje eu entendo. Eu já passei por várias experiências negativas e também positivas. Então a experiência de vida que eu carrego comigo serve de base, de estrutura, para mim poder atender, compreender e aconselhar as pessoas que pedem em mim uma âncora positiva de salvação. Então, no momento que a gente consegue enlevar o espírito, enlevar a alma da pessoa em busca da transcendência e também da sua espiritualidade, o indivíduo consegue entender e perceber que esta vida é como uma passagem. E só é uma passagem só de ida, não tem volta. Né? Então, assim, ó, é como se você visse um filme na sua mente que só pode ver uma vez, não tem erro. Se você errar, errou, mas não dá para voltar para trás. Dizer, poxa, errei ali, eu vou apagar e vou fazer de novo. É igual essa live aqui, ó, ao vivo. Se eu disser besteira para vocês, não tem como apagar. Entendeu? Já morreu. Passou, é passado. Então, para voltar, nós temos a habilidade aí da internet que grava e a gente pode rever, né? Pode até editar, mas aí seria mais um vídeo e não seria uma live. A live, ela permite esses devaneios, acertar e errar, né? A live permite fazer demonstrações de apreço, permite demonstrações de entusiasmo, de alegria ou de tristeza. E é momentâneo, né? Então, o poder da mãe é uma coisa tão marcante que muitas filhas foram criadas, geradas para serem cuidadoras das suas mães ou dos seus pais. Às vezes a mãe morre antes, fica o pai, mas em geral o homem morre antes da mulher, né? Mulher, por incrível que pareça, é mais resistente que o homem. Então, em muitas famílias, né, a última ou o último filho, ele não consegue sair de casa, ele não consegue casar. Ele fica meio que escravo não só do pai e da mãe, como dos seus irmãos. Porque os mais velhos vão estudar, vão se formar, viajam o mundo, constituem família, geram filhos. E aquela pessoa que é a mais nova vira titia ou titio. E aí, numa forma egoísta, eu diria até, né, o poder da mãe preserva aquela filha mais nova como cuidadora da sua prole, que já na extrema velhice precisa da sua ajuda e dos seus cuidados. Se os irmãos mais velhos forem condescendentes, vão colaborar financeiramente,
e as coisas ficarão mais fáceis. Se isso não acontecer, olha o calvário que esse filho mais novo passa. Além de ter que sustentar o pai e a mãe muitas vezes, cuidar como cuidador, ainda tem que prover, porque muitas vezes nem isso os mais velhos se preocupam em fazer. E não pense que é falta de dinheiro. Em muitas famílias o dinheiro rola. Alguns irmãos são bem ricos, outros nem tanto. E justamente aqueles que normalmente têm mais dinheiro são os que se negam a ajudar. Que coisa incrível, né? Estarrecedor. Dá a impressão que o egoísmo do ser humano manipula as pessoas, tornando-as escravas brancas de uma geração que não quer desencarnar, que não quer ir embora e que quer ficar à mercê dos cuidados da sua prole mais jovem. Não que isso seja de todo errado, porque quem faz por amor. Mas eu estou lhes revelando o poder da mãe, né? O assunto de hoje é o poder da mãe. E me foi inspirado após ver o filme Alexandre o Grande. Está lá no Netflix, vão ver. Maravilhoso, vale a pena. 2 horas e meia, alguma coisa assim, de intensa expectativa e uma cinematografia espetacular. Ainda mais olhando numa tela grande, com 4K, você está como se estivesse no cinema, né? Então, uma das poucas alegrias que me resta ainda na minha vida, com a experiência de vida que eu tenho hoje, é ver um bom filme, num bom aparelho, com bom som, e tirar um aprendizado de tudo isso que eu estou vendo para enriquecer o meu conhecimento e, a partir de agora, também as lives. Né? Porque eu tenho falado muito em vídeos e filmes, e eu acho interessante, viu, Cláudio Henrique e Karl Yankovsky, que nos prestigiam, e Cristina Pellegrini Barbieri. Eu acho interessante a gente trocar essas informações, porque algumas pessoas têm que ser despertadas. É pena que eu não tenho um sino aqui, senão ia fazer bem. Acorda! Tem pessoas que estão dormindo em berço esplêndido, conforme está escrito no nosso hino nacional. E é muito cômodo para muitas pessoas. Às vezes, aquele que cuida dos pais, que é o filho mais moço, e cuida dos pais bem velhinho, faz por amor. Só que ele está dentro da casa dos pais, e essa casa não é dele, é dos pais, que por sua vez tem herdeiros. E tchan, 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 o que acontece quando papai e mamãe morrem? Os herdeiros querem o seu quinhão. E não interessa se é mais rico, eles querem a parte deles. E aí aquele que se manifestou cuidando dos pais ao longo de muitos anos, quando vê, perde a sua casa porque tem que dividir com seus irmãos. Então, essa questão do poder da mãe é uma coisa tão grave, tão forte e tão importante, que eu resolvi abordar esse assunto na noite de hoje. Porque uma coisa que parece assim normal aos olhos de todos, passa a ser anormal na medida em que fere a vida de todos nós nas nossas relações familiares. Então, uma mãe pode fazer de um filho um grande herói, desde que respeite o seu livre-arbítrio. E pode fazer do seu filho um fracassado, se não respeitar, ainda assim, o seu livre-arbítrio. Né? Claro que é importante dar liberdade para os filhos abrir as asas e voar. É importante, se eles derem uma cabeçada, você ter um ombro amigo para recebê-los, dar conforto, escutá-los e aconselhá-los. Né? Mas a gente tem que ensinar as pessoas a pescar, não pode dar o peixe. Né? Eu digo sempre, ensina a pescar. Por isso que o meu sonho seria, se eu tivesse possibilidades, ensinar as pessoas a terem profissão, para não ficarem mendigando nas esquinas ou nas calçadas, ou juntando papel e plástico e papelão, porque isso não dá futuro. O que dá futuro é ter profissão, viu, Rafael Viana e Elibere Gerardi? Está faltando para a nossa nação, para o nosso país, excluir o poder da mãe
como se fosse uma mãe política, interagir como mediador em todo esse sistema, ensinar o pescador a pescar, não ganhar o peixe pronto. Né? Imagina vocês, se cada cidadão ensinar um mendigo a fazer alguma coisa, não vai ter mais pobreza. Mas o que nós, como usando o poder da mãe, fazemos? Isso é problema dele. Se ele está numa situação de miséria, dane-se, a gente vira as costas e vai embora e não faz nada. O que custa você, quem sabe, sugestão, deixar de fazer um almoço, uma refeição por semana e dar 20 ou 30 reais para o mendigo, tentar melhorar a vida do mendigo. Livre-arbítrio, faz se quiser. Né? Então, já que é aconselhado fazer regime, né? E a abstinência alimentar, quem sabe a gente deixa de fazer uma refeição e ajuda o mendigo. Vamos usar o poder da mãe de forma positiva, não para castigar, rejeitar ou abandonar as pessoas, mas para fazer crescer. Então, o objetivo da minha live nessa noite é que vocês possam despertar, principalmente as mulheres, né? Para essa questão do poder que a mulher, que a mãe tem, de edificar, libertar e construir uma nova sociedade. Se nós, enquanto sociedade, nos unirmos, buscando cultura, conhecimento, diálogo, parcerias, e buscando crescer como um todo, a humanidade está salva. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, tem tudo. Tem metais preciosos, né? Nióbio e outras coisas, ouro, diamante, cristais, tem tudo. Terras, milhares e milhares, milhões de hectares. Nós temos tudo para ser um dos países, se não o mais rico, um dos países mais ricos do mundo. E o que o brasileiro faz? Ele faz que nem mulher ou homem fofoqueiro. Vive tentando puxar o tapete dos outros. Vive tentando massacrar os outros, impedindo que o outro cresça e, consequentemente, cresça a sociedade. Então, vamos edificar um novo país. Vamos edificar um novo país, um novo Brasil, embasado na família. Vamos construir uma família sólida. Vamos construir uma família embasada em amor, entendimento, em compreensão, amorosidade, fraternidade, paz e harmonia. Quando os meus clientes encontram a serenidade na sua mente, isso aqui chama-se hardware. O software é o teu pensamento. O software é a tua mente lá dentro, em que os neurônios, que são milhões, né, funcionam a milhão. E depois que você faz a regressão, que é o trabalho que eu executo, esses neurônios, eles revitalizam com a alegria, com a amorosidade, com a paz e com a harmonia, e a luz da transcendência divina edifica um novo ser. Então pense nisso para encerrar na noite de hoje. Quem sou eu? De onde eu vim? E para onde eu vou? Muitos poderão dizer, eu sou João, eu sou Francisco. Não, você está João, você está Francisco. Na realidade você é um espírito, na realidade você tem uma alma, e na realidade você nem sabe por quê, nem sabe o que vai. O resto tudo é filosofia, é tradição, é religião, e é motivo de você entrar na sua mente, meditar e buscar transcendência divina na busca incessante do teu eu sou. Né? Quando você encontrar a essência da sua vida, o poder da mãe, que existe em todos nós, será a grande alquimia da transformação. Porque você vai ter o livre-arbítrio de fazer o que te ensinaram, que tu aprendeu lá na tua infância, ou recomeçar. Porque o importante não é o que fizeram da sua vida. O importante é que você vai fazer
daquilo que fizeram com você a sua nova vida. Então pense nisso, enquanto eu lhes digo até segunda-feira, se Deus quiser. Tenham todos uma boa noite, durmam muito bem, amém? Fique com Deus e até breve.